senhor está muito quieto, professor. Mário. Estava pensando no amor, na sua capacidade subversiva, na força e na coragem que dá aos amantes. E você, em vez de pensar no poder subversivo do amor, não pensa numa maneira de nós subvertermos a mentalidade artística dessa cidade, Mário? Claro. Tá certo. Desse jeito que a coisa vai. Por que vocês não fazem um evento parecido com a Semaine des Fêtes de Deauville? Que tem exposição de pintura, tem audição musical, tem declamação de poesia, tem... Estou falando alguma tolice, mon trésor? Não. Madame, a senhora acaba de nos dar uma grande ideia. Pronto! Está resolvido. Nós vamos fazer uma semana de arte moderna. Aonde? Bom, eu posso conseguir o Teatro Municipal. C'est très chic, c'est très chic. Se não nos cederem graciosamente, eu organizo um grupo de amigos abonados para pagar o aluguel do teatro. Entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, ano em que se comemorava o centenário de independência do Brasil, foi realizado no Teatro Municipal em São Paulo a Semana de Arte Moderna. Artistas de diferentes áreas apresentaram obras que absorviam tendências estéticas influenciadas e pautadas pelo movimento de vanguarda, ocorrido na Europa em anos anteriores e que marcavam uma grande ruptura com as experiências artísticas consideradas tradicionais no Brasil. Manuel Bandeira nasceu no ano de 1886 e faleceu no ano de 1968. O seu primeiro poema publicado foi em 1917. Manuel Bandeira publicou seu primeiro livro, As Cinzas das Horas, de nítida influência parnasiana e simbolista, onde os poemas são contaminados pela melancolia e pelo sofrimento, como o poema Desencanto. 2 anos depois publicou Carnaval, em 1919, cujos poemas pronunciavam os valores de uma nova tendência estética, o modernismo. Em 1921, Manuel Bandeira conheceu Mário de Andrade e, através deste, colaborou com a revista modernista Claxon. Morando no Rio de Janeiro, sua participação no movimento modernista foi sempre à distância. Para a Semana da Arte Moderna de 1922, enviou o poema Os Sapos, que, lido por Roland de Carvalho, tumultuou o Teatro Municipal com vaias e gritos. O poema satiriza os princípios do parnasianismo, com um deboche agressivo dirigido à métrica e à rima desses poemas. Manuel Bandeira foi cada vez mais se engajando no ideário modernista. Em 1924, publica Ritmo Dissoluto. A partir de 1925, escreve crônicas para jornais onde faz críticas de cinema e música. Em 1930, Manuel Bandeira publicou Libertinagem, obra de plena maturidade modernista, onde se destacam os poemas O Cacto, Evocação ao Recife, onde tematiza a infância, fazendo uma descrição da cidade do Recife no fim do século XIX, e Vou-me embora para Pasárgada, uma espécie de autobiografia lírica. Na Academia Brasileira de Letras, foi como o poeta Manuel Bandeira conquistou sua posição de relevo na literatura brasileira, mas se dedicou também à prosa, crônicas e memórias. Em 1938, Manuel Bandeira foi nomeado professor de literatura do Colégio Pedro II. Em 1940, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira de número 24. Em 1943, foi nomeado professor de literatura hispano-americana da Faculdade Nacional de Filosofia. Manuel Bandeira faleceu no Rio de Janeiro, no dia 13 de outubro de 1968. Suas poesias haviam sido reunidas pouco antes em Estrela da Vida Inteira, 1966. Agora eu vou falar algumas das obras realizadas por Manuel Bandeira. A Cinza das Horas foi uma poesia de 1917. Carnaval, poesia de 1919. O Ritmo Dissoluto, poesia de 1924. Libertinagem, poesias reunidas de 1930. Estrela da Manhã, poesia de 1936. Guia de Ouro Preto, que é uma prosa de 1938.
Crônicas da Província do Brasil, prosa, de 1937. Poeta Manuel Bandeira. Ele é considerado como parte da geração de 1922 do modernismo no Brasil. O seu poema Os Sapos foi o abre-alas da Semana de Arte Moderna, juntamente com os escritores como João Cabral de Melo Neto, Gilberto Freire, Clarice Lispector e Joaquim Cardoso, entre outros, representa o melhor da produção literária do estado de Pernambuco. Os temas abordados por Bandeira são amplos e variados. Dentre os temas constantemente presentes estão erotismo, pessimismo e a morte, dentre tantos outros. A despeito de ser ateu, temas como a mística cristã aparecem em sua poesia, ao lado de uma poesia voltada ao amor libertino e ao desejo carnal, por exemplo. Enfunando os sapos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo-boi, meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro, é bem martelado. Vejo como um primo, em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joelho. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma. Reduzi sem danos a formas, a forma. Clamem a saparia, em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra, o sapo-boi. Meu pai foi rei, foi. Não foi, foi. Não foi? Brada em um assomo, o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro. O bem vário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos-pipas, a mão em si cabe, falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa, a noite infinita verte a sombra imensa. Lá, fugindo ao mundo sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é, que soluças tu, transido de frio, sapo cururu, da beira do rio. Mário Raul de Moraes Andrade foi um escritor modernista. Nasceu na cidade de São Paulo no dia 9 de outubro de 1893. De família humilde, Mário possuía 2 irmãos e desde cedo mostrou grande inclinação às artes, notadamente à literatura. Em 1917, estudou piano no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, ano da morte de seu pai, o Dr. Carlos Augusto de Andrade. Nesse mesmo ano, com apenas 24 anos, publica seu primeiro livro intitulado Há uma gota de sangue em cada poema. Mais tarde, em 1922, publica a obra de poesias Paulicéia Desvairada e torna-se catedrático de História da Música no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Nesse mesmo ano, auxiliou na organização da Semana de Arte Moderna, trabalhando ao lado de diversos artistas. Mário foi um estudioso do folclore, da etnografia e da cultura brasileira. Portanto, em 1928, ele publica o romance Macunaíma, uma das grandes obras-primas da literatura brasileira. No dia 25 de fevereiro de 1945, aos 51 anos de idade, Mário de Andrade veio a falecer em São Paulo, vítima de um ataque cardíaco. O burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulos, e gemem sangues de alguns 1000 réis fracos, para dizer que as filhas da senhora falam francês e tocam os plantãs com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toucinho, dono das tradições, fora os que algarismã os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros, fará sol, choverá,
arlequinal, mas a chuva dos nossos rosais, o êxtase fará sempre sol. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês tilburu. Padaria suíça, morte viva ao Adriano. Ai, filha, que te darei pelos teus anos? Um colar, conto e 500, mas nós morremos de fome. Come-te a ti mesmo, gelatina pasma, ó purê de batatas morais, ó cabelos nas ventas, ó carecas, ódio aos temperamentos regulamentares, ódio aos relógios musculares, morte à infâmia, ódio aos secos e molhados, ódio aos sem desfalecimentos e nem arrependimentos, sem piedamente as mesmices convencionais, de mãos nas costas, marco eu compasso, eia, 2 a 2, primeira posição, marcha, todos para a central do meu rancor inebriante, ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio, morte ao burguês de olhos, que cheirando religião e que não crê em Deus, ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento, sem perdão, fora! Fora o bom burguês! Tarsila do Amaral integra o Grupo dos Cinco, que defende as ideias da Semana da Arte Moderna e toma a frente do movimento modernista do país. O Abaporu é uma das obras símbolos da arte brasileira, assim como sua autora. Só que, para além do valor artístico, do próprio valor financeiro, ela também é icônica por inspirar um dos principais movimentos culturais brasileiros, a antropofagia, movimento modernista no Brasil. Muitos acreditam que o Abaporu é uma possível releitura de O Pensador, de Auguste Rodin. A Negra, obra também pertencente ao movimento antropofágico, traz consigo o depoimento da pintora, que, quando criança, ouvia histórias contadas pelas mulheres que trabalhavam nas fazendas sobre as escravas que levavam os filhos às costas enquanto trabalhavam. Por último, temos a obra Antropofagia, que se expressa na busca por uma brasilidade. Após conhecer as vanguardas europeias, e em especial a pintura do francês Fernand Léger, de quem foi próxima, Tarsila foi buscar essa brasilidade na paisagem nacional, nos seus cactos, nos bichos, nas cores e na luz. Zé Pereira chegou de caravela e perguntou para o Guarani da Mata Virgem: "Sós cristão?" Não. Sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Lá de longe é um se resmungava. O negro zonzo saiu da fornalha, tomou a palavra e disse: "Sim, pela graça de Deus. Canhém babá, cuncum." Pra lá, pra cá, Cassiano Ricardo. E começa a longa história. O navio que ia em vinha, pela estrada azul do Atlântico, ia levando para o Brasil, e homens cor da manhã, filhos do mato, cheios de sol e de inocência, vinha trazendo delegados,
ia levando a esperança, vinha trazendo foragidos de outras pátrias para a terra, para a ilha da bem-aventurança. Ia levando o grito de surpresa da terra criança, e vinha abarrotado de saudade portuguesa. O tropicalismo, ou movimento tropicalista, foi um movimento cultural brasileiro da década de 1960. Embora a música fosse sua expressão principal, o tropicalismo envolveu outros tipos de arte, como cinema, teatro e poesia. Caracterizado como um movimento libertário e revolucionário, o tropicalismo buscava se afastar do intelectualismo do bossa nova, a fim de aproximar a música brasileira da cultura popular do samba, do pop e do rock. Minha terra tem palmares, onde gorjeta o mar. Os passarinhos daqui não cantam como de lá. Minha terra tem mais rosas e quase mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para São Paulo. Sem que eu veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo.